Experiências de uma química meditadora. Pessoal, eu tô aqui, mas tô aqui também no YouTube. É uma das primeiras lives no YouTube também. Eu não consigo ver chat, minha gente. Aliás, consigo talvez, mas é a segunda live no YouTube. Eu tô assim nervosa de saber como tá ficando. Eu quero saber quem vai lá no YouTube vai ouvir a minha voz, se tá legal. Pessoal do YouTube, consigo ver chat sim. E diz pra mim como é que tá a minha voz aí no YouTube. Mas vamos começar. Meditar é outra coisa. Já nem sei se eu falo para essa câmera ou para essa, mas eu vou tentar concentrar aqui no YouTube, ok? Intitulei essa série de live Meditar é outra coisa, porque muita gente confunde o que é meditação. E nós vamos saber já já. Mas eu não vim aqui para falar. Eu vim aqui para a gente praticar. Então, quem tem uma vela em casa, vai lá correndo e acende uma vela. Se não, fiquem com a minha aqui. Olha essa química que faz cada coisa. Essa é uma das centenas e dezenas de técnicas de meditação. Eu tenho feito aqui no canal do Instagram e agora no YouTube. Essa é uma técnica milenar em que você pousa o seu pensamento na chama de uma vela. Você concentra toda a sua atenção nela. Então, pessoal daqui do Instagram, quem não tem, mira na minha. E assim nós damos início à nossa prática de meditar. E já já eu falo porque meditar é outra coisa. Fiquemos aqui 5 minutinhos. Sejam bem-vindos todos. Instagram, YouTube, tem gente no YouTube. Se não tiver, vai ficar gravado. Fiquemos 5 minutinhos aqui, observando essa chama da vela. Faça respirações lentas e profundas. O importante é ficar com as costas eretas. Quem já conhece a posição Yogi, pernas cruzadas à frente do corpo, a polaridade feminina e masculina, direita para dentro para as meninas, esquerda para fora para os meninos. Tá no YouTube também, viu, minha gente? Prestigiem lá, porque eu tô um aprendiz de YouTube. Por favor, prestigie lá no YouTube a live. E nós vamos aqui concentrar então por 5 minutos na chama da vela. Um leve ar de sorriso nos lábios, mãos em Shiva Mudra, esquerda sobre a direita para as meninas, ao contrário para os meninos, costas naturalmente eretas. Pessoal do YouTube, coloca aí no chat como é que tá, se estão ouvindo a minha voz, ok? Então vamos lá. Dando início então aos nossos trabalhos de meditação. E é assim como que tudo começou, com a química e com a meditadora aqui. Vocês vão entender. Calma. Concentre, pare tudo. Pouse o pensamento. Pouse o pensamento agora nessa chama dessa vela.
Consegue se meditar com leve ar de sorriso nos lábios, já esboçando aquele sentimento de felicidade, bem-aventurança. Como é que tá aí no Instagram, minha voz? Vamos lá, vamos fazer essas experiências aqui, hein? Tem até tubo de ensaio eu trouxe aqui pra gente fazer essas experiências. Chama de uma vela. Concentre-se. Pare tudo. Bem na direção dos seus olhos. Foque toda a sua atenção. Mãos em Shiva Mudra ou relaxadas sobre pernas ou pés. Vão lá no YouTube, minha gente, que eu estou lá também. O YouTube é Profa Mônica Santana. Concentre-se. Concentre-se. Pare. 5 minutos. Bem na direção dos seus olhos. Mais 3 minutinhos. Concentre. Pare tudo. Pare tudo. Assim que sua mente estiver impregnada com a chama de uma vela, lógico, fecha os olhos, senão vai arder demais os olhos. Fecha os olhos e deixa a chama fluir. Respiração lenta, profunda. Concentre, pare tudo. Vou continuar segurando para vocês. Mais um minutinho e intensifique agora, minha gente. Intensifique.
Muito bem. Eu vou deixar aqui no cantinho, nem vou apagar. Química maluca, né? Professora maluca. Começou a live pedindo pra concentrar na chama de uma vela. Eu vou concentrar, na verdade, aqui no YouTube, porque eu quero acionar mais esse canal. Vão pra lá. Pessoal, como é que foi? Eu quero que vocês me contem aqui no chat ou depois, quando vocês assistirem aqui no Instagram e no YouTube, como foi essa experiência. Vocês já fizeram isso antes, alguma vez na vida? Eu tenho certeza que quando nós éramos crianças e quando acabava a luz, né? Em alguns lugares, outros lugares nem tinha luz, a gente ficava concentrado vendo aquela vela. Em algum momento da nossa vida a gente fez isso, né? Aqueles momentos aqui. Ou também na fogueira, naquelas fogueiras. Oi, Gorete, eu tô aqui e tô no YouTube. Depois você me prestigia lá no YouTube, porque eu tô nos ensaios das minhas lives no YouTube. Então, por isso que eu tô olhando para essa câmera aqui, pra gente ficar bem conectado aqui. Então, já começamos a nossa prática com uma meditação. E vocês viram que não é tão fácil assim. Não é fácil pousar o pensamento em uma só coisa, né? Assim que tudo começou, também as experiências de vários cientistas com observações. E hoje eu trouxe para vocês uma coisa muito incrível, que são as minhas descobertas e as minhas vivências. Então eu vou contar para vocês, baseado então aqui no meu arsenal de livros. Eu estou arrumando as minhas bibliotecas. Eu já mostrei para vocês alguns aqui algumas vezes. Agora, isso aqui vocês nunca viram. Esses tijolos aqui, que são os livros de bioquímica. Eu estudei tudo isso. Imagina eu carregando isso para baixo e para cima na época de estudante. Olha só, são tijolos de verdade. Eu trouxe isso para explicar uma coisa e trouxe mais esse outro livro aqui, Química ou uma Ciência Experimental. E eu vou abrir aqui na primeira página para vocês verem o que tinha na primeira página desse livro. Vou mostrar aqui para o pessoal do YouTube primeiro. Veja aqui. Depois o Instagram. Olha só o que tinha na primeira página do livro Química, uma Ciência Experimental. E nós já vamos ver o que tudo isso tem em comum, o que tudo isso tem de diferente. Mas vamos falar um pouquinho sobre a meditação, como é que foi a meditação aí na chama de uma vela, viu? Hoje não vai ter mestre do coração não, hoje já entramos na meditação e nós vamos voltar a fazer, fiquem aí. Então, a mente, a nossa mente, deixa eu pegar outro livro aqui, eu tô cercada de livro aqui hoje. Então, eu vou pedir emprestado aqui esse livro do professor De Rose, e toda nessa nossa série vai ser baseada neste livro aqui. Meditação e autoconhecimento. Nós vamos destrinchar esse livro. Tá rolando aqui a live do YouTube. Parece que deu uma parada lá. Bom, parece que tá rolando, mas o meu vídeo parou lá no YouTube. Então é uma experiência que eu tô tentando fazer. Uau, então ficamos aqui no Instagram mesmo, que eu não sei o que está acontecendo lá.
Enfim, espero que esteja gravando, porque eu não entendi bem o que está acontecendo. A minha equipe aqui não tá aqui disposta. Vamos ver. Então vamos lá, continua. Vamos continuar aqui. A minha câmera do YouTube parou. Enfim. Então, aqui nessa página, que ele diz assim, ó, que a mente é um mecanismo cujo combustível é a dispersão. Ok? Então, o alimento da nossa mente é a variedade. Ela pede por diversão, distração, dispersão e digressão. Então, não foi fácil meditar, não é fácil meditar. Não é só sentar, parar e concentrar numa coisa. Isso aí é só fechar os olhos e deixar o corpo parado. Isso não é meditar. Então, meditar é outra coisa. Calma, calma que nós vamos chegar lá. Então, ó, portanto, pode ser o início do que a gente fez agora, de concentrar na chama de uma vela, né? Mas o processo exige técnica. E a técnica demanda treinamento. Então, se você for uma pessoa geneticamente disposta, conseguirá meditar em alguns meses da prática disciplinada e diletante. Os simples mortais precisarão de anos. Isso de vender uma fórmula mágica e dizer que você já estará meditando de primeira tentativa é gato por lebre, não caia nessa. Olá, Fernando, vai lá no YouTube, eu acho que a minha transmissão parou, eu não sei porquê. Eu não sei o que está acontecendo lá, porque a minha câmera simplesmente parou. Não sei o que aconteceu aqui, mas eu acho que tá rolando ou tá parada lá. Enfim, eu não tenho a minha equipe aqui para falar. Então nós estamos aqui dizendo que não é meditar, que meditar é outra coisa e exige técnica, disciplina e vontade. Não foi fácil meditar uma vela, não. Mas se a gente treinar, dizem que um discípulo perguntou para o mestre lá na Índia: mestre, o que é meditar? E o mestre simplesmente ficou numa posição estática, fechou os olhos e meditou. Ou seja, não dá para falar o que é meditar, tem que fazer. Quando eu estava ensinando o meu filho a dirigir, né, vai na autoescola, aprende todo o mecanismo ali de como dirigir, mas na hora de pegar o carro, como é que eu faço? Tem que ir, tem que fazer, tem que ir lá. A gente só aprende fazendo. É a mesma coisa o mecanismo de meditar. Ai, que pena que meu YouTube tá estranho. Desculpa, minha gente do YouTube, eu não sei o que aconteceu com a minha câmera, que de repente parou. Mas vamos lá continuar aqui no Instagram. Estão falando pessoal do Instagram. Oh, que pena, porque eu queria tanto deixar gravado isso aqui. E por isso que eu tenho o Instagram aqui. Oi, Renata Lobo, seja bem-vinda. Olha só. Então, existe uma frase atribuída ao Einstein, mas não existe registro que essa frase é dele, tá? A gente acha tanta coisa na internet, né? A frase é assim, ó: penso 99 vezes
e nada descubro. E deixo de pensar e mergulho num grande silêncio. E eis que a verdade me é revelada. Essa frase é a frase que significa parar o pensamento numa só coisa, significa meditar. Então eu pergunto, né? Eu fiz aquela pergunta no início, né? Eram os cientistas também meditadores? Por que eu puxei essa reflexão? Porque eu também sou química, eu sou, além de professora dessa arte e filosofia milenar, eu me formei como química, professora de química. E aí, eu acho que eu vou encerrar a transmissão lá no YouTube, tá, gente? Só um pouquinho, porque o negócio aqui ou recomeçar, tá? Vou tentar encerrar ali só um pouquinho, porque parou a câmera. Encerrar. Valeu a tentativa, porque... Vou lá, depois eu vou tentar de novo aqui, tá? De uma outra forma aqui, quem sabe. Deixa só um pouquinho aqui, porque tô fazendo... Minha equipe aqui não pôde estar comigo. Então, vamos continuar. Aqui falando a minha história como química, professora de química. Também desde 88 eu me formei como química, mas eu tô tentando uma outra transmissão de uma outra forma diferente, seja o que Deus quiser, sem o stream, só com a câmera, vamos ver. Enfim, então nesses dias, nas vésperas aqui dos meus 60 anos, eu me dei aqui conta com todos os livros que eu mostrei para você no começo. E aí o que aconteceu? Eu me vi diante desses livros e imagina aquela menina de 20 anos, né, naquela década de 80, que estudava essas toneladas de livro. Olha só, gente, esse livro de bioquímica, caraca, eu estudei esse livro. E o melhor, eu guardei esse livro aqui. Ai. E aí, o que se passava na cabeça daquela menina de 20 anos, né, naquela época, estudando química? E foi nessa época que eu estudei no colégio técnico, depois na química da UFMG, em que eu aprendi a meditar. Lá com uns 20 anos eu aprendi a meditar. E isso foi a virada de chave e também isso foi a solução para que eu continuasse e me formasse como professora de química. E eu me formei. Nunca atuei como professora de química, mas eu me formei. E aí, diante desses livros, eu comecei a rever algumas matérias. E uma matéria que estava também no livro do professor De Rose, uma frase que estava no livro do professor De Rose, sobre o Linus Pauling. E você sabe quem é o Linus Pauling? Linus Pauling, ele também não há registros, eu até procurei nos meus livros se há registro desta frase, e a frase dele é assim: é claro que nós cientistas usamos a intuição. Conhecemos a resposta antes de ir checá-la. Dizem que essa frase é do Linus Pauling. E você sabe quem é o Linus Pauling? Linus Pauling, ele foi o cara que ganhou 2 prêmios Nobel, o da Química e da Paz. Da Química foi porque ele
estudou muito as ligações químicas e bolou a teoria da estrutura molecular. E só por isso, e é uma grande sacada do Linus Pauling. Se eu tivesse aqui no YouTube, depois que eu aprender a mexer no YouTube, eu vou colocar um pouco mais da história deles e vocês verem como que o Linus Pauling sacou essa história. Aquela história do US, 2S, 2P, tá? Aquele diagrama de Pauling, que na verdade não foi ele que inventou, mas tem a ver com a ideia dele. E ele foi um ativista que lutava para o desarmamento nuclear, por isso que ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz, e ele quase descobriu a fórmula estrutural do DNA por alguns episódios da vida dele. Tudo isso a gente acha no YouTube. Enfim, Linus Pauling já dizia que todos os cientistas usam a intuição, que todos eles usam naquele momento. Então eu quero trazer curiosidades aqui para nós sobre esses cientistas, e tem vários, né? Então nós só estamos começando isso, baseado então nessa meu paralelo entre a química e a meditação. Então olha só, não quero demorar, e diante da explanação que eu dei sobre a meditação e sobre um pouco das descobertas dos cientistas e como eles usavam a intuição, nós vamos fazer mais uma prática, tá? Mas agora nós vamos observar essa vela como se fôssemos um cientista. E qual a semelhança entre o cientista e o meditador, ou meditante, que você pode usar qualquer um termo. Qual a semelhança? A semelhança é que é necessário concentração, observação, detalhes, observar os detalhes, engenhosidade, paciência, para se chegar ao quê? Objetivo? Qual é o objetivo? Do cientista é descobrir os porquês. Do meditador é simplesmente meditar. É entrar num outro canal de conhecimento. O canal onde precipita a intuição. A semelhança é que ambos precisam de concentração, observação e paciência. A diferença é que um deles pergunta o porquê. Qual deles? O cientista. E o meditador, o yogin, simplesmente não pergunta, não analisa, não resolve coisa alguma. O objetivo é simplesmente entrar no canal de intuição. Mas, como eu já disse que não é tão fácil assim. E é preciso uma infraestrutura, uma base. Ou seja, técnicas que são pré-requisitos para realizar a meditação. E essas técnicas eu faço amanhã, às 5 horas da tarde. Estejam aqui ou assistam todas as lives aí para vocês verem quais são as técnicas que a gente utiliza para entrar nesse canal de intuição. Mas vou finalizar também dizendo o seguinte, que nada disso é místico, não existe misticismo. E misticismo vem da palavra místico, que tem a ver com mistério, uma coisa que é secreto, né? Um mistério. Mas não existe mistério em meditar, não existe mistério em parar o pensamento. Por quê?
Não há mistérios em desenvolvermos um canal de conhecimento simplesmente porque não treinamos, não fazemos, né? Essa ideia de meditar é simplesmente, ideia não, essa prática, essa vivência é treino, é treinar, é fazer, é experimentar, é uma experiência. Por isso, casa-se bem essa ideia da química experimental e a ideia de você ficar numa posição, sentar para o pensamento. Então hoje, voltamos aqui à chama de uma vela e agora eu vou deixar assim livre para vocês. Vocês querem ser um cientista ou meditadores? Se vocês quiserem ser cientistas, vocês vão observar essa vela de uma maneira diferente. Vocês vão analisar, vocês vão entender como ela se comporta, como ela se derrete, como é a cor, tudo que você tem, cheiro, quais as condições de pressão e temperatura, né? Porque se tiver vento, ela tá mexendo. Se não tiver oxigênio, ela nem tá acesa. E como é que foi que a gente acendeu? Uau, é tantas perguntas que o cientista faz. Mas no momento em que o cientista está observando, ele também pode estar também meditando. Então, vamos nessa, mais 5 minutinhos aqui para a gente meditar. E a gente vai encerrar com chave de ouro, dizendo que a nossa transmissão do YouTube gorou. Porque eu acabei também encerrando, porque não sei o que aconteceu. Enfim, a gente tem que fazer essa entrega. Essa entrega também faz parte da meditação. E outra coisinha só que eu quero dizer, mais uma coisa. Puxa, essa professora aqui veio hoje só para dizer o que não é. Mas e o que é? Assistam aos próximos episódios que vocês vão entender a diferença entre relaxar, meditar e fazer técnicas corporais, ok? Então vamos encerrar a nossa prática com mais uma meditação. 5 minutinhos. Você pode ser um cientista ou um meditante. Concentre-se, pare tudo. Eu tô induzindo a ser um meditante, mas eu vou ajudar vocês também a ser um cientista. Para isso, eu vou pedir ajuda aqui dos meus livros de química. No primeiro dia de aula de química e os meus colegas estão de prova, o professor pediu para que a gente observasse essa vela. Ela é cilíndrica, seu diâmetro mede 1,4 centímetros, seu comprimento inicial era cerca de 20 centímetros. O comprimento foi se modificando lentamente durante a observação, diminuindo de aproximadamente 1/2 centímetro por hora. A vela é feita de uma substância sólida, branca, translúcida, olha só, que tem um ligeiro odor e nenhum gosto. É suficientemente mole para ser riscada com a unha. Há um pavio que se estende de ponta a ponta da vela ao longo do seu eixo central e emerge em uma das extremidades, ficando aparente um comprimento de cerca de 1/2 centímetro.
O pavio é feito de 3 fios enrolados. Acende-se uma vela segurando uma chama perto do pavio durante alguns segundos. Depois disso, essa chama pode ser removida, porque a chama do pavio se mantém a si mesma. A vela não produz som algum enquanto queima. Durante o processo de queima, o corpo da vela permanece frio, exceto próximo à extremidade em que fica a chama. Na extensão de aproximadamente 1/2 centímetro perto dessa extremidade, a vela fica morna, mas não quente, e suficientemente mole para ser moldada com facilidade. A chama treme quando é atingida por correntes de ar, e nessas ocasiões emite muita fumaça. Quando não há corrente de ar, a chama tem a forma dessa figura aqui, embora sempre se movimente um pouco. A chama começa a uns 3 milímetros acima da extremidade da vela, e em sua base é de cor azul. A sua base é de cor azul. Em torno do pavio, a chama é escura, numa região que tem cerca de meio centímetro de largura e que se estende até mais de 1 centímetro acima da extremidade do pavio. Essa região escura tem forma aproximadamente cônica. Em torno dessa zona e até cerca de 1/2 centímetro acima dela, há uma região que emite luz amarela brilhante, mas não ofuscante. À medida que a vela diminui, o pavio também diminui, de maneira que a parte que emerge da vela tem comprimento aproximadamente constante. A chama emite calor em quantidade suficiente para tornar desconfortável. E assim vai a nossa descrição da vela. Ah, se fôssemos cientistas, mas não somos. Somos meditadores. E não importa essa análise, importa agora é que nossa mente se concentre e sature o pensamento na chama desta vela. Mais uma vez, mais um minuto, concentre, pare, tudo. É simples assim. Meditar é simples, mas não é fácil. Concentre-se. Meu povo, quem estará aí do Shiva Mudra, transmutemos ao Prana Mudra. Esse é só o começo desta série. A gente está tentando de tudo para ir lá para o YouTube, porque é uma série um pouquinho maior. Agradeço a presença de vocês. Tenham uma excelente noite. E amanhã, às 5 horas, toda a infraestrutura para realizar essa técnica. E todas as quartas temos as programações que você sabe. A primeira quarta na próxima é a reprogramação emocional, aí é o relaxamento. Na terceira é o círculo de energia.
Na quarta é um encontro com o mestre, estamos com saudade. E na última, meditar junto com cientistas. Até o nosso próximo encontro. Juro que da próxima vez a minha equipe vai estar postos aqui para a gente poder transmitir no YouTube. Obrigada, minha gente. Tenham boa noite. E durmam com essa química meditadora, observadora. Beijo. Obrigada aí por me aturarem.